Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e eu não sei por onde começar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Relic, um filme dirigido pela Natalie Erica James. É uma coprodução de Austrália e Estados Unidos. O filme estreou no Festival de Sundance e foi lançado na gringa para o público em geral já em plataforma digital, para aluguel ou streaming. E se me cabe dizer, Relic foi o maior desgraçamento mental de 2020 para mim e já considero um dos melhores filmes lançados esse ano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa like, compartilha e pode me acompanhar em todas as redes sociais, que aqui é @Drichek. Foi um grande impacto pra mim e por ter muito pra falar, me aprofundar sobre ele, eu vou fazer esse vídeo com e sem spoiler, mas pode ficar tranquilo que eu sempre aviso, deixo na tela, inclusive eu deixo as marcações certinhas na descrição também. Sendo propagado como terror, vai ser daquele tipo que vai gerar um hype, expectativas do público pra ter susto, pra ter assassino, algo sobrenatural e todos os estereótipos do terror. Quem acompanha aqui o canal sabe da minha pregação e da minha defesa para com o horror como gênero. Eu tenho até uma playlist com esse nome. Sempre faço questão de frisar a potência e a transgressão do horror para expor uma infinidade de problemáticas, de situações, de críticas, de angústias. Enfim, o medo. E o medo é sempre muito relativo. O medo é algo íntimo. E o horror em Relic é assim, ele é fundo. Dito isso, são várias as camadas além da superfície que você pode ou não querer se aprofundar. Aqui nesse canal a gente se aprofunda, a gente se afunda tanto que é até difícil conseguir sair depois. O famigerado nem guindaste. Aqui o nem guindaste é para desgraçamento. Começar com uma sinopse sem spoiler. A gente tem uma cena inicial com aquela vibe para aterrorizar, né, te colocar dentro daquela atmosfera. Uma senhora chamada Edna, tem 80 anos, viúva, mora sozinha, foi dada como desaparecida. Ninguém na vizinhança a viu faz alguns dias, não tem notícias. Um vizinho entra em contato com a filha dessa senhora, que é a Kay, e a neta, que é a Sam, e as duas ficam bem preocupadas, né, que alguma coisa pode ter acontecido dentro da casa. Voltam para a casa da família, para a casa da Edna. A casa está vazia, elas vão avisar a polícia. E de repente a Edna aparece numa manhã, tá ali fazendo um café de boa, do nada. Tem alguns machucados no corpo, ela tava descalça, inclusive, e ela não lembra, ou pelo menos não quer falar nada sobre o que aconteceu. E é aí que o filme começa e vai trabalhando com diversas sensações particulares e atmosféricas sendo exploradas ao mesmo tempo. A casa, o corpo, o sobrenatural, a impressão de ter alguém além ali, e a relação familiar. Sobre essa relação familiar é algo que a gente sente, assim, eu não diria que é um conflito, mas dá pra perceber que existe alguma coisinha ali, é meio jogado. As relações diretas entre mãe e filha parece que tem um pouco de distanciamento. Então você percebe da Edna com a Kay e da Kay com a Sam. Já a Sam e a Edna, que é neta e avó, é maravilhosa. Enfim, existe uma constante impressão de uma presença que assombra e que controla um clima sinistro, de algo que tá muito errado. Poderia dizer aqui que é um tipo de terror gostoso. Um prato cheio para gostos psicológicos, possivelmente traumáticos e malditos. Aprecie com zero moderação, porque se você deixar, esse filme te domina. A partir daqui, o vídeo contém spoilers, voltem depois de assistir pra gente poder conversar com total liberdade. Aberta a zona de spoiler. Eu fui atropelada por essa porra desse filme perfeito. Assim, pouquíssimos filmes de terror me fizeram chorar que nem doida. Relic, Natália, parabéns, eu tô assim aplaudindo. Como eu mencionei, são várias sensações simultâneas em Relic. Eu acho que cada pessoa pode ter uma interpretação, um sentimento diferente sobre ser uma casa mal assombrada, de existir uma força maligna controlando tudo, dominando a família. Relic trabalha nesse medo constantemente, né, de ter um mal
à espreita. E aí a gente vai ganhando contato com os personagens, as histórias, o passado e os medos particulares de cada uma. Quando eu vi aquela mancha escura no meio do peito da Edna, eu me dei conta do que o filme ia fazer comigo. Pensei, não estou acreditando que eu vou passar por isso, né? Aquela mancha crescendo no peito de uma idosa que apresenta sinais de demência. Percebi onde que ele queria me levar. É baque pra mim. Eu tenho uma relação... eu penso muito sobre a velhice. Talvez por isso até que eu já tenha visto o filme inteiro por esse viés. E não que eu tenha algum tipo de negação com o envelhecimento, muito pelo contrário, envelhecer é incrível, ser adulto que é uma bosta, mas é mais por algumas dificuldades e incapacitações da velhice, de existir uma ausência do seu próprio controle absoluto, da sua independência, da dependência de outras pessoas, de cuidados às vezes especiais. Bem no início tem um diálogo entre a Sam e a Kay, né, que a Sam é a neta, e ela diz, não é assim que funciona, a sua mãe troca suas fraldas e depois você que vai trocar as fraldas da sua mãe. Então existe uma linha muito tênue entre ser anulado como pessoa, eu estou quase chorando, esse medo, né, esse horror, a redução do ser humano, do definhamento, da degeneração, e eu acho, pra mim, essa foi a camada mais profunda do filme, é o âmago dessa história. Por isso eu digo também que é um horror íntimo, é um horror existencial, que assim, me pega muito, mas pode ser que para outras pessoas nada acontece. Achei interessante e muito importante também o fato de terem colocado um personagem com Down, uma outra forma de vulnerabilidade também, que ele inclusive esteve suscetível a Edna, né, naquela brincadeira que eles fizeram, que ele ficou trancado naquele quarto, e também a ironia de como ela se refere a ele, né, chamando o garoto de retardado, algo que desestabiliza e chateia muito a neta dela, e é uma coisa também que eu fico muito destruída da cabeça quando eu vejo algum tipo de piada, de brincadeirinha de mau gosto com isso. Vocês sabem que eu não me aguento e eu gostaria de aproveitar o momento, esse assunto. Esse filme tem muita carga e eu queria indicar 2 livros pra vocês. Eu vou deixar nome na descrição, link pra compra também pra quem tiver interesse. Um deles é o Flores para Algernon, um livro escrito pelo Daniel Keyes em 1959. Eu considero esse livro aqui como leitura obrigatória. Já falei dele aqui no canal, é um dos livros que mudou a minha vida. A gente tem um personagem, tem um homem que ele tem deficiência intelectual e ele é selecionado para fazer uma cirurgia para aumentar o QI. É absurdo esse livro, é muito sobre a condição humana e sobre saúde mental. Se você não puder ler agora, deixa essa dica anotada, deixa numa listinha ali de desejados, porque isso daqui, gente, é assim, absoluto. E o outro livro é A Cidade Solitária, da Olivia Laing, que é um livro sobre solidão, que eu acho que vem muito a calhar com as reflexões do filme. E eu lembrei de uma frase dele que tem tudo a ver, vocês vão sentir o impacto. A existência física é solitária por natureza, presa a um corpo que está se movendo inexoravelmente para a decadência, o encolhimento, o desgaste e a fratura. Resume absolutamente tudo no aspecto físico e no aspecto mental também. Se a gente tem uma certeza nessa vida, né, e se tudo der certo para isso, é que a gente vai envelhecer. E se você se distancia, se você aumenta essa visão, que eu acho que foi o que me quebrou, as duas, a filha e a neta, elas vão ter uma ligação, elas vão experienciar a situação da Edna. A neta, a Sam, que fica presa ali naquele labirinto dos corredores da casa, todos escuros, sujos, que vão se estreitando, diminuindo. É uma coisa que representa muito bem o colapso mental da avó dela. E a mãe também que entra ali, se envolve pra resgatar a própria filha. E num lado que soa até bem macabro, né, existe uma absurda crescente de raiva, de violência por parte da Edna. O que pra mim é muito de quando o lado humano deixa de existir. Corpo e mente desvinculados das próprias ações. A total perda de controle, já não é possível mais responder da mesma forma. Não há mais nada ali e ao mesmo tempo existe uma beleza e uma extrema melancolia da aceitação daquilo que é inevitável. O fim, o definhamento, a morte.
Eu nem entro no caráter de doença específica, né, de ser uma metáfora ao Alzheimer, que pode sim, óbvio, ser isso e ser visto de cada forma, dependendo do que conversa com cada um, mas eu vejo de um modo mais abrangente e cíclico, né, já que a gente tem 3 gerações e ser absolutamente normal, algo que faz parte da vida, viver é isso. O cartaz mesmo do filme, vou colocar aqui de novo, já traz esse sentimento, e o título Relic, que significa relíquia, que a gente pode considerar uma herança familiar, seja por uma doença hereditária ou mesmo pela velhice, que é o ciclo. Principalmente quando a gente vê a cena final, uma aninhando a outra, e quando a Sam percebe que existe uma mancha preta ali nas costas da mãe dela, um aviso de que aquilo vai acontecer com ela, como vai acontecer com todos. Vi muitas comparações desse filme com Hereditário, acredito que pelo tom traumático dele, e se você pensar bem, existe uma certa inversão. Em Hereditário, a morte, ela separa, ela afasta a família. Em Relic, ela une, ampara a família. Chorei, viu? Chorei que nem uma desgraçada nesse filme, que não faltou foi choro. Se você tá procurando um bom filme pra abalar as estruturas por aí, Relic. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter agregado à discussão e ao pensamento de vocês. Me digam aí a percepção de vocês, se vocês curtiram, a gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Mais 2 vídeos que talvez possam te interessar, e se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, que isso me ajuda muito aqui no YouTube, ele entende que esse vídeo é relevante e continua me indicando por aí. Agora, com licença, que eu vou o quê? Chorar mais um pouquinho, que, gente, esse filme me destruiu.